A minha pergunta é no sentido de o ser humano ele é imparável, ele está sempre querendo mais, mais e mais. E isso conversa com o nosso conceito de economia, né? Então a gente quer sempre ganhar mais dinheiro ou ter mais coisas, mais casas, mais carros. Eu vejo que isso é uma característica do ser humano, ele não vai parar, ele nunca vai parar. E aí existe essa briga. Se a gente levar a nossa natureza ao pé da letra, a gente vai acabar com tudo. Aí minha pergunta é, será que não é para acabar com tudo mesmo? Será que o ser humano não está aqui para se autodestruir, sumir daqui a um tempo? Eu já tive uma época que eu estava na tendência de achar que o ser humano é inviável e não tinha jeito. Mas dentro disso que você está falando, né, eu acho assim, o ser humano quer sempre mais, mais e mais. Então se a gente conseguir mudar a visão, justamente essa coisa do que ele precisa, do que ele é e não do que ele quer e do que ele aparenta, será que ele não podia estar assim, puxa, eu quero mais comida saudável, eu quero mais transporte eficiente, eu quero uma cidade com ar mais puro. Você pode continuar desejando coisas. Eu quero um rio limpo, eu quero andar de barco nesse rio. Como é que faz para fazer isso? Então as pessoas podem desejar, isso vai gerar dinheiro para alguém, né? Quem vai limpar o rio, quem vai limpar o ar, quem vai produzir comida mais saudável vai ganhar dinheiro, né? Eu fui sócio de uma agência de propaganda que tinha o chefe do grupo, né? O presidente do grupo, era um publicitário muito famoso, e ele dizia pra gente uma coisa lá no começo, lá atrás, que ele falava assim: o cara que vendia aquele telefone preto de discar, você chegou a conhecer isso? Sim. Esse cara acabou, a menos que ele tenha passado a produzir celular. O cara que fabricava chapéu, aquele chapéu que o vovô usava, faliu, a menos que ele tenha passado a produzir boné. Ou seja, ele está no mesmo ramo de atividade, só que ele entendeu que o mundo mudou e foi produzir alguma coisa que o consumidor demandava. Então, eu acho que o que a gente tem que mudar é o foco do que a gente está querendo. Sabe assim, você fala, eu quero mais casa na praia, mas puxa, se você entender o pensamento da vida compartilhada, será que é legal você falar, não, eu quero ter a minha casa na praia? Ou, essas férias eu vou para uma praia na Califórnia, porque eu fiz uma troca de casa com um cara que tem uma casa lá, ele quer ficar na minha casa aqui para conhecer o Brasil, e eu posso ter o Airbnb e outros serviços que prestam isso e tal. Não estou dizendo que não é legal ter uma casa na praia, mas o que eu estou dizendo é assim, você não necessariamente, eventualmente, precisa se matar de trabalhar para ter uma casa na praia, sendo que você pode, ao longo da vida, ter casa na praia praticamente todo fim de semana sem ter uma casa na praia. Né? Mas alguém vai ter que ter essa casa para tu ir, né? Alguém vai ter que ter essa casa e vai ter que ter uma cabeça aberta para dizer, essa casa é minha, mas eu uso ela um verão por ano. Então todo o resto do ano alguém pode usufruir dessa casa, essa casa pode gerar receita para mim. Enfim, tem todo um jogo, um pensamento aí que é uma mudança de pensamento, né? Enfim. Tu acha que tem o que fazer? Porque eu fico pensando assim, para isso funcionar, acho que 100% ou 95% das pessoas que vivem nesse planeta tem que entender isso e mudar o comportamento. A gente depende de que esse tanto de gente mude de comportamento para tudo dar certo, ou se, sei lá, 20% mudar, a gente já caminha para um lugar melhor? Olha, eu acredito muito no bom exemplo, né? Toda vez que eu vejo alguém fazendo uma coisa que eu acho legal, eu falo, nossa, esse cara está fazendo um negócio que eu acho que eu devia fazer também, e isso me transforma, né? Um pouco desses projetos que a gente está fazendo tem a ver com isso. Dizer, olha, ao produzir esse documentário, eu conversei com tanta gente interessante, que tinha um olhar tão interessante sobre a vida, e isso está me transformando. Eu quero compartilhar isso com vocês, dá uma olhada no documentário, dá uma olhada no livro, e ver se isso de alguma maneira te ajuda também a ter uma vida mais interessante do ponto de vista de que você consuma só aquilo que você de fato precisa estar consumindo e não aquilo que o mundo te obriga a consumir, né? Porque é um pouco isso. Uma das pessoas fala no documentário e está no livro que a publicidade, eu não sou, vamos dizer assim, crítico da publicidade no sentido amplo, né, de que a publicidade é uma coisa do mal. Eu venho do mercado publicitário. É que eu acho que muitas vezes a publicidade ela trabalha
com aquilo que te falta, né? A força dela está em provocar aquilo que te falta e não aquilo que te sobra, aquilo que te alegra, né? Então ela te gera um sentimento do eu preciso, que muitas vezes não é verdadeiro, mas a força do impacto da comunicação é muito poderoso. Por isso que eu saí do mercado publicitário e passei a produzir documentário.